Olá, você que se liga no portal Oeste em Foco. A nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Maurício Scudilarchi. Nos últimos dias, a BR-163 tem sido o principal assunto na imprensa e nas redes sociais devido à sua precariedade. Porém, a situação pode mudar com o possível anúncio de recursos que deve ocorrer na vinda do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Tarcísio Gomes de Freitas a Chapecó, agendada para esta sexta e sábado. A expectativa de que sejam anunciados mais 120 milhões de reais para aplicação no projeto. Se juntado ao montante anunciado pelo governo do estado de Santa Catarina, teremos ao todo 220 milhões de reais, valor considerado suficiente para, de uma vez por todas, finalizar os trabalhos. Como essa informação chegou até você, deputado? Bom dia e bem-vindo ao Oeste em Foco. Bom dia, uma satisfação, Júnior, a gente poder conversar, debater essas informações que estamos recebendo. Todos nós sabemos que o problema das rodovias federais em Santa Catarina é muito grave. Nós temos a 470 andando a Passo Tartaruga, uma rodovia importante para o estado de Santa Catarina toda a nossa produção que sai aí de Itapiranga, de Chapecó, de São Miguel do Oeste, de toda a região, passa pela 163, pela 282, pela 470, até chegar aos portos. E a 280 é um problema, a 282 no oeste é uma situação grave, ainda na parte que vai ali de Campos Novos até a capital, ela está um pouco melhor, e a 163 e a 158, mas a 163 especificamente, para mim é a pior rodovia de Santa Catarina e deve ser uma das piores do Brasil. Na busca de uma solução, já que o governo federal, através do ministro Tarcísio, numa reunião em Jaguaruna, estava presente o Astor Kist, o Everaldo de Berti, na época presidente da Câmara, o Cláudio Barco, representando o prefeito municipal de São Miguel, e o ministro prometeu que em agosto passado iria reiniciar essa obra, e até agora não reiniciou. O governo do estado quis anunciar 200 milhões para a BR-470, e nós, da bancada do Oeste, só aceitamos essa situação com a contrapartida também para o 163. Então, nós conseguimos 100 milhões para o 163, e agora, como se disse, o governo federal colocar mais 120 milhões, consegue fazer toda essa obra. Então, é muito importante essa questão, e eu espero hoje, efetivamente, estou aqui em Chapecó, que o governo do federal anuncie recursos para a nossa BR-163. É inadmissível o que está acontecendo, o descaso com a nossa rodovia, a rodovia mais importante da nossa região do Extremo Oeste. O fato é, deputado, que apenas um contrato de minuta falta ser assinado, acordado, para que o governo de Santa Catarina possa, de uma vez por todas, repassar esse montante que já está disponível ao governo federal. Há poucos dias a gente gravou uma entrevista com o secretário de Estado da Infraestrutura, o Thiago Vieira, e ele confirmou essa informação para a gente. Mas vale a pena lembrar também que logo que começou essa conversa, essas tratativas, o governo federal, aliás, o governo do estado queria ofertar ao governo federal 50 milhões, e esse valor foi aumentado para 100 milhões. No início, o governo federal, o DENIT, não queria aceitar. Agora, existe essa possibilidade de estar aceitando 100 milhões e hoje anunciar mais 120 para, de uma vez por todas, finalizar esses trabalhos. Tu achas que daqui a pouco, anunciando esses 120 milhões, o governo federal vai deixar de lado esse cenzão do governo de Santa Catarina? Olha, eu acho que seria muito ruim. Claro que foi um gesto político também do governo do estado querer atender essa demanda, mas eu entendo que nós temos aí que pensar no cidadão, pensar na infraestrutura, saúde e segurança para todo cidadão. Já está demorando a assinatura do convênio ali para o repasse dos 100 milhões,
que eu quero crer é por questões de burocracia, não por questão de má vontade. Eu entendo que, como o governo do Estado diz que há disponibilidade desses recursos, o governo federal tem que aceitar, deveria aceitar, e, inclusive, colocar muito mais, colocar como está fazendo aqui, e, de repente, coloca mais recursos na 158, conclui de uma vez a 282 aqui no Oeste, porque do jeito que está não vai terminar nunca. Quando estão terminando uma ponta, a outra já está esburacada, com problema de tanto que demora para concluir a obra. Eu acredito que não deva ser levada em conta essa questão política se o governo federal não aceitar os 100 milhões, os 350 totais no Estado. Eu acho muito ruim. Eu acho que agora é o momento de uma demonstração de união, de força, e fazer essa rodovia aí a toque de caixa em 6, 8 meses, colocar o maior número de máquinas que for possível e fazer efetivamente acontecer a BR-163. Muito se falou e se fala ainda de que Santa Catarina recebe menos do que arrecada, do que contribui aos cofres públicos da União. A gente sempre fala que o Oeste, principalmente, é esquecido, e a gente vê isso no setor de infraestrutura, principalmente, com essa condição precária em que a rodovia se encontra. Ela é considerada a pior rodovia de Santa Catarina, talvez uma das piores do Brasil. Agora, com a chegada do inverno, essa situação preocupa ainda mais, porque a estrada está toda esburacada, sem sinalização, não tem taxão refletivo, não tem praticamente nada. É difícil andar ali em dias de chuva, em noites com muita neblina, realmente é colocar a vida das pessoas em risco. Você acha que agora esse possível anúncio dos 120 milhões de reais, ele é oriundo do quê? Da pressão dos representantes da bancada Oeste, do movimento popular? A gente sabe que o manifesto das pessoas nas redes sociais ele tem sido muito grande e isso tem se mostrado e tem voltado à tona nos últimos dias. Eu entendo que a bancada estadual colocou em xeque aí os deputados federais, os senadores e o próprio governo federal, porque essa é uma obra federal, não é uma obra de responsabilidade do Estado, mas a cobrança é grande em cima de todos tentando resolver, vereadores, municípios, mandando moções, fazendo a cobrança, e, na verdade, a nível federal, seja de executivo ou de legislativo, até agora ninguém fez nada. O governo está dizendo que não quer, o que não pode, só que todos os dias nós vemos o ministro Tarcísio anunciando obras, pontes, ligações, nesse Brasil todo, norte, nordeste, em todas as regiões. Santa Catarina arrecadou, em 2020, 69,8 bilhões em recursos, receitas federais que Santa Catarina aqui cobrou do seu cidadão e que levou para Brasília. E nós temos aí, talvez aqui, sei lá, não tem 1 milhão de obras do governo federal no nosso estado. Então, isso é inadmissível, não é uma questão político-partidária, é uma questão administrativa. Então, o presidente fez 70% dos votos em Santa Catarina. Tá, não, aqui eu tenho a garantia dos votos, vou investir em outros lugares. Não pode ser assim. Então, nós vemos aí toda a sociedade cobrando, e se essa obra sair agora, está saindo pela pressão dos deputados federais, dos deputados estaduais, da bancada do Oeste, a nossa pressão. Toda a publicação do ministro Tarcísio, quando ele inaugura, coloca uma notícia, eu entro lá e coloco SOS, BR-163, ministro Tarcísio, a pior rodovia de Santa Catarina, precisamos de ação. Isso aí foi publicado esses dias até por colunistas a nível estadual. Então, a bancada do Oeste tem cobrado essa obra. Então, se não quiserem pegar recurso estadual, talvez porque ficaram aí vendo que precisaram os deputados estaduais fazer essa briga, já que a bancada federal está deixando a desejar.
Você falou que nas publicações do ministro Tarcísio, você comenta, enfim, cobra e cita o nome da campanha SOS BR-63. Eu não sei se o senhor é sabedor, agora também tem a campanha Chega de Esmolas para o Oeste. Acontece como a obra não sai, ela dá espaço aí para manifestação de todo mundo. Alguns com intenção de ver a obra acontecer, alguns com interesses políticos eleitorais. Então, você tem que saber, mas todo movimento é importante. Esse grupo do SOS BR-63, que é um grupo de empresários que não tem interesse político, que só quer ver o bem do Oeste, quer ver a coisa acontecer. Inclusive, nós estamos juntos buscando uma audiência com o ministro em Brasília. Faz 45 dias que eu estou tentando uma audiência e eles estão protelando. Esse grupo vai entregar um documento ao presidente Bolsonaro e ao ministro aqui em Chapecó. Então, todo movimento é importante, toda manifestação é importante. Não pode pessoas querer se aproveitar do momento para questão político-eleitoral pessoal. Então, como eu tenho dito, a bancada do Oeste tem trabalhado unida. Eu sou o deputado de São Miguel, mas nós temos trabalhado em conjunto. Não falamos em nome de pessoa. Comecei esse movimento, eu colocando vídeo, eu cobrando do governo federal, Maurício Kudlark fazendo as coisas, e depois nos abraçamos com a bancada do Oeste para fazer uma campanha, um trabalho impessoal, um trabalho regional e que quer o bem da região, não visa interesse político partidário. Muito bem, Maurício, a gente até então falou sobre a revitalização da BR-163, dessas obras de grande porte que estão previstas aqui para a região. Mas também existe a situação da operação tapa-buraco, da manutenção do trecho. E, no momento, não existe nenhuma empresa contratada. A empresa que existia, que estava contratada até então, acabou o prazo da licitação, ela não quis renovar, e agora a situação ficou ainda pior, né? A situação está crítica, não tem ninguém para fazer esse trabalho. Pensa-se daqui a pouco em tomar alguma atitude emergencial, porque realmente o trecho está complicado. O que os deputados, você, como nosso representante aqui do Oeste, tem feito para pressionar e para que agilizem esse processo e resolvam a situação? Tenho cobrei desde o início, tenho recebido de muitas pessoas aí da nossa região, pessoas que passam vídeos, fotografias, buraco, a situação gravíssima que está a rodovia. A 280, no Planalto Norte, eu passei lá semana passada, final de semana. Ela está sendo recapeada e não foi recapeada há muito tempo. Então, eu não entendo a administração do DENIT a nível do Estado. Por que esse abandono da nossa 163 e até da 282 no Oeste Catarinense? Todas essas reclamações, esses vídeos, eu mando na hora, pode ser de madrugada, a hora que eu receber, para o engenheiro Ronaldo, que é o engenheiro-chefe superintendente de DENIT em Santa Catarina, e mando para o Diego, que é o engenheiro responsável em Chapecó. Eles deixaram chegar ao cúmulo de vencer a licitação para a manutenção da obra. Não apareceu empresa interessada, eles deviam ter feito essa licitação antes de vencer o contrato com a empresa que estava fazendo, para não ficar descoberto. Não apareceu empresa interessada, a empresa que estava fazendo a manutenção não aceitou continuar, talvez pelos valores, aí nós tivemos aumento nesses produtos relacionados a asfalto, a construção civil, e o DENIT deixou a nossa região abandonada. Então, eu cobrei, o Diego, engenheiro de Chapecó, me respondeu que estavam fazendo um procedimento de urgência para não ficar descoberta a região, mas é um absurdo essa administração do DENIT em Santa Catarina. Estiveram em Itapiranga há mais de um ano, quase 2 anos, e o superintendente anunciou que em 30 dias iria receber a BR-163 de São Miguel do Oeste a Itapiranga e queriam fazer um projeto.
Agora, passados 2 anos, o DENIT não quer receber, o Estado está tendo que fazer uma licitação emergencial para fazer a manutenção. Então, são absurdos feitos pelo DENIT em Santa Catarina que não dá para admitir. Eu tenho cobrado essa situação. O bom era que fosse na iniciativa privada. Você manda para a rua já o cara que não trabalha, não tem competência. Infelizmente, no serviço público é essa situação, é o descaso, esse abandono que a gente vê com as obras públicas e pouco, principalmente você como deputado, ainda deputado estadual, pode cobrar de um órgão federal. Se fosse um estadual, nós levávamos para a Assembleia um pedido de impeachment e de afastamento do secretário. Você comentou sobre essa questão da federalização da SC 163, eu ia aproveitar essa nossa conversa justamente para falar sobre isso também, até porque havia essa grande expectativa de federalizar o trecho, é um grande corredor importante para o escoamento da produção, que liga os 2 estados aqui do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e agora o governo do estado foi pego de surpresa. Não há previsão, inclusive, para o DENIT assumir essa obra, esse trecho, e fazer o que ali precisa ser feito. Também porque se fala de grande aporte de recursos, assim como ocorre entre São Miguel do Oeste e a Dionísio Cerqueira, sem contar o contorno viário, que também já é uma outra obra que engloba mais 200, 300 milhões de reais, e assim por diante. Mas também fica aquele sonho da ponte entre Itapiranga e aí o estado gaúcho, né? A construção da ponte, e dizem que sem federalizar não existe ponte. E aí a questão do movimento pró-ponte que liga a governabilidade dos 2 estados, ela acaba perdendo força? Exatamente, é um movimento que não tem a quem se dirigir, porque como é que vai se dirigir ao governo federal, que é o responsável, é uma ligação entre 2 estados, se do lado catarinense a rodovia é estadual. Então, é o que o engenheiro do DENIT diz, para mim uma desculpa, mas é uma desculpa técnica, é falta de vontade de fazer. Como é que eu vou fazer um projeto de uma ponte ligando uma rodovia estadual, um projeto federal? Então, há 2 anos, o DENIT disse que iria receber a rodovia, essa obra aí da 163 de Itapiranga até São Miguel do Oeste. Agora, de surpresa, veio aí e disse que não vai receber. Mais um descaso que a gente tem nessa questão com o DENIT, com o Ministério da Infraestrutura, que aparentemente faz uma boa administração a nível federal, mas em Santa Catarina nós temos os piores exemplos, o maior descaso, e sem federalizar esse pedaço, nós não vamos ter como apoiar aquele movimento da CEMIT de Itapiranga. Estamos apoiando, mas não fica vazio, não tem a quem ir, porque é muito importante. Aquela região, se tiver a federalização e aquela ponte, nós vamos ter um pool de desenvolvimento ali que vai ser fantástico para toda a região e para todo o extremo oeste de Santa Catarina. Deputado, para a gente finalizar nossa entrevista, no início da nossa conversa, você disse que está em Chapecó. Certamente vai acompanhar o presidente Jair Bolsonaro com sua comitiva, o prefeito João Rodrigues. Qual é o seu grande objetivo estando na capital do Oeste? Qual é a sua agenda, Maurício? Exatamente essa. O nosso objetivo ali vão estar senadores, vai estar o nosso senador Jorginho Melo, vai estar o ministro Tarcísio, junto com as entidades, junto com o movimento SOS 163, que é um movimento sério, com toda a classe empresarial do extremo oeste catarinense, tentar que o ministro e o presidente dê um sinal positivo. Eu disse essa semana na tribuna da Assembleia, disse na imprensa, que o governador vir a Chapecó para fazer a motociata, para fazer ato político, sem anunciar uma grandes obras para a nossa região, não tem cabimento. Então, eu espero o anúncio de recursos para o 63
e talvez outras obras de importância aí para a nossa região e para o nosso estado. Então, a minha vinda em Chapecó é essa aí, especificamente para, junto com esses movimentos, junto com a bancada do Oeste, junto aos deputados federais e senadores, buscar uma notícia boa, uma notícia positiva para todo o grande Oeste catarinense, para Santa Catarina e especialmente para o nosso extremo oeste. Eu vou tentar achar momento ali, eu já pedi para o cerimonial que faz a programação, horário para receber essa documentação, para ter um minuto de conversa com o presidente, e tomara que a motociata saia de Chapecó e vá até Dionísio Cerqueira. Daí eu tenho certeza que o presidente manda fazer aquela obra. Com certeza seria interessante os nossos representantes políticos fazerem esse convite. Se o senhor tiver a oportunidade de conversar com Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, eu acho que valeria a pena. Conheceria o Oeste, o Extremo Oeste e as condições de infraestrutura, passando pela 282 e chegando na 163. Exatamente. Eu vejo que o movimento não tem que ser político de forma nenhuma, ele tem que ser administrativo. O presidente já adotou tantas ações boas a nível de país, no combate à corrupção, em tantas áreas aí, e nós não podemos aceitar que o nosso Estado seja tratado com tanto descaso. Então, é muito importante que o presidente, que o ministro, mas depende do ministro ou do presidente. Não adianta, quando tem um buraco na rodovia, dizer cadê os nossos deputados. Os deputados, principalmente a bancada do Oeste, têm feito o que é possível. Isso é uma decisão administrativa do Poder Executivo, do presidente e do ministro Tarcísio. Então, a cobrança tem que ser em cima do Executivo Federal, que pode autorizar e determinar essa obra. Ok, esse é Maurício Scudilarchi, deputado estadual de Santa Catarina, conversando com a gente no Oeste em Foco, falando sobre a BR-163, uma possibilidade de anúncio de recursos com a vinda do Jair Bolsonaro para Chapecó, 120 milhões de reais. Ainda tem aquele 100 milhões que o governo do estado de Santa Catarina disponibilizou ao DENIT. Também falando sobre a federalização da SC-163 e, é claro, a sua agenda, a sua vinda a Chapecó para acompanhar a comitiva do presidente. A gente agradece a sua entrevista, Maurício Scudilarchi, que o Oeste em Foco está sempre à sua disposição. Obrigado, Júnior. Inclusive, recebi ontem do governo do estado, das emendas impositivas, a informação de que agora, na primeira quinzena de julho, mais 2,4 milhões das minhas emendas impositivas estarão sendo pagas. São em torno de 15 municípios do nosso extremo oeste que vão receber esses recursos. Então, a gente vê que estamos trazendo resultados, estamos atendendo a região e também intervindo nessas questões federais, mas que atinge o nosso cidadão, o nosso morador, a nossa população. Então, por isso, nós estamos cobrando também. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Oeste em Foco. É muito importante levar essa informação ao nosso cidadão. Um ótimo dia, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos.